O primeiro é o caso do galo cego, morador de rua que matou uma estudante. Além dele, teremos os casos do pai de santo que matou a amante e o filho, e o caso da turista sul-africana que foi morta pelo namorado em Curitiba. Em nossa mesa hoje, além da doutora, da Carla Albuquerque, nossa querida co-host, a doutora Hanna Seltan, novamente essa Boa semana por aqui. noite, de novo aqui com as minhas amigas. E Obrigada. a estreante Patrícia Vitar, ambas advogadas criminalistas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, mas é Patrícia Brito. Patrícia Brito, olha, gente, desculpa a falha. Patrícia Brito, advogada criminalista. Eu sou a Lala Fonseca, Larissa Fonseca, por muitos conhecidos, e vou participar da mesa com esse timaço. Já vou trazer para vocês o caso do morador de rua, que assustou a região do Butantã, aqui em São Paulo, após matar um estudante e voltar a atacar as pessoas em um ponto de ônibus. Micael Costa da Silva, conhecido como Galo Cego, é morador de rua, responsável pelo espancamento de José Marconi de Brito e Lima, um estudante de 54 anos. O crime aconteceu em 17 de julho, em um ponto de ônibus na Avenida Deputado Jacó Salvador Ziveibil. Desculpem. Em frente ao shopping Butantã, na zona oeste de São Paulo. O agressor utilizou um pedaço de madeira para golpear a vítima, que foi socorrida e internada em coma. Mas ela não resistiu e foi a óbito 5 dias depois. Ele, no caso. A vítima é um homem. A vítima é um homem de 54 anos. E aí fica a pergunta, os mecanismos que a gente poderia adotar para evitar que indivíduos com histórico de violência continuem agindo em áreas públicas. E o maior problema desse caso em si, porque ele é um reincidente, né? Então, ele passa por audiência de custódia e, durante a audiência de custódia, inclusive, ele foi liberado. Então, olha só o tamanho do problema que vai que cai sobre a sociedade, né? São Paulo, e se isso tivesse acontecido em outra cidade, em outras cidades é a mesma coisa. A gente precisa ter aí algum mecanismo, as polícias, elas reclamam bastante dessa questão de audiências de custódia, porque chega lá o custodiado, mas você não tem ali automaticamente informações sobre outros crimes que ele tenha cometido e muitas vezes essas pessoas são liberadas na audiência de custódia, a não ser que seja uma prisão ali, um mandado de prisão já emitido pela justiça. Aí é mais difícil na audiência de custódia dessa pessoa ser liberada. Mas quando acontece o flagrante, muitas vezes é levado e na própria audiência de custódia ele é liberado e o que acontece são as reincidências. Ele já é um reincidente, ele já cometeu outros crimes. Temos ali um outro problema muito grave em relação a esse caso, porque ele também é uma pessoa em condição de rua, ou seja, de alta vulnerabilidade. E, enfim, a gente precisa muito que o Estado olhe para esse tipo de questão, para esse tipo de problema, porque, inclusive, ele é um cara agressivo, ele cuspiu nos jornalistas, ele foi bastante agressivo ali quando ele foi encaminhado até a delegacia de polícia. Correto, doutora Hanna? Correto. Logo que ele foi solto, ele atacou uma outra pessoa. Sim, exatamente. Até hoje, a gente está gravando na sexta-feira, são 10 boletins de ocorrência já registrados. Contra ele? Contra ele, sempre essa dinâmica de agressão. Ao que tudo indica também, ele teria alguma condição psiquiátrica, tanto pelo relato dos moradores, dos frequentadores da região, como pela fala dele, porque ele mesmo, ele se exime e ele diz, eu sou doido. As pessoas da região também dizem, ele não parece estar bem. Então, talvez exista alguma condição psiquiátrica ali que não foi previamente investigada, diagnosticada, e chegou nesse extremo. Então, talvez também seja uma carência de olhar nesse sentido. Ele precisa de um tratamento, médico. Mas, de novo, olha o tamanho o problema ainda fica maior ainda, porque digamos que ele seja considerado um inimputável, Olha o nível de agressividade dessa pessoa. A gente vai mandar para o CAPS tomar um remedinho? Talvez ele não tenha condições de ser custodiado pelo CAPS. Talvez ele precise de um aparato maior.
Que critério que a justiça poderia considerar para manter a prisão preventiva? O que vocês... É a periculosidade mesmo e a questão da reincidência, por ele voltar, como aconteceu no caso dele ser liberado, eu, salvo engano, 5 dias depois, acho que o primeiro foi no dia 17, Dia e o outro 17. foi no dia 23. Isto. Aí ele já foi e agrediu uma outra, aí nesse caso foi uma mulher ali, né? Da mesma forma, com paulada. Ela ficou Mas com a mão muito machucada. esse caso me chamou um pouco a atenção, porque na prática é um pouco diferente, né? Então, aqui, como advogada, eu também entendo ali na hora da questão do próprio sistema do judiciário. Então, por exemplo, toda pessoa, ele foi preso em flagrante, salvo engano, ele foi preso um dia posterior aos fatos aí dessa pessoa, que lamentavelmente depois veio a A falecer, óbito, né? a óbito. Mas ele foi preso um dia depois. Então, o que tem de testemunhas que ele, presumidamente inocente, que é o nosso mandamento constitucional, né, presumidamente inocente, ele foi preso em flagrante? Não. Em flagrante delito? Não. Então, assim, o que ali, naquela mão, ali, naquele momento, para aquela magistrada, o magistrado que estava em análise, estava disponível para entender que ele era realmente o autor? Testemunhas? Salvo engano, não tinha testemunhas. O vídeo já teria dado tempo para o vídeo estar ali nas mãos da magistrada? Porque tudo isso, na prática, é muito demorado, você entendeu? Hoje a gente fala, não, mas tem um vídeo. Vai o advogado ali pedir o vídeo, vai o cliente, não pega. Precisa de uma ordem judicial, os estabelecimentos fornecerem. Então, por mais que ele tenha históricos, boletins, mas a gente não sabe se é de agressão. Então, é muito difícil também a gente falar se é uma análise. Então, para mim, eu acho que esse é um ponto de reflexão para a sociedade que tem, né, essas visões assim, mas que também não sabe como funciona. E o outro ponto é a medida de segurança, que ele deveria ser internado. Hoje temos os problemas dos hospitais, a ausência dos hospitais, mas ele tem que sim ter um tratamento específico, porque nitidamente ele não é. Porque com a lei antimanicomial, os hospitais de custódia, né, foram obrigados a serem encerrados. Então, alguns ainda estão em funcionamento, mas as penitenciárias teriam que ter alas especiais para receber esses determinados, vamos dizer, né, custodiados, Sim. porque a pessoa não ficaria presa, né? Ela ficaria ali em tratamento. Mas, na realidade, isso não existe, né? As penitenciárias não têm capacidade de absorver esse tipo de pessoa. Isso é uma realidade. Você colocar uma pessoa que tem problemas de saúde mental misturado ali com presos comuns, isso é um Não teria problema como, muito né? grande. É Isso é um absurdo em todos os sentidos. Então, não adianta a gente criar leis, né? Olha, é muito bonito no papel, mas ela não funciona na prática. Então, assim, até que as penitenciárias, né, os presídios, de fato, tenham espaço para receber essas pessoas, darem o devido e o digno tratamento, não dá para eu acabar com o hospital de custódia. Mas, por outro lado, eu também não posso ter os hospitais de custódia fazendo coisas perversas com seres humanos, porque Sim. eram depósitos de pessoas, assim, insalubres, imundos, sem a comida necessária, sem o tratamento médico necessário. E aí você só agrava o problema de saúde mental dessas pessoas. Sim, porque aí acaba agravando a situação e o Isso, adoecimento olha e vai aprofundando na questão mental e é claro, sem tratamento devido acaba não funcionando. Se eu não me engano, ele é muito jovem ainda. Eu acho que ele tem 36 ou 37 anos. Ele tem 37 anos. 37. Se a gente Olha. pensar em longo prazo, quanto tempo ainda ele pode ficar sofrendo? Porque se ele realmente tiver um quadro de adoecimento mental, ele está em sofrimento. Então, nós temos quanto tempo mais com essa pessoa solta, em sofrimento e causando também danos para a sociedade? A gente está falando talvez de mais 30, 40 anos sem uma medida. Quando a gente fala de saúde mental, né, de doença mental, não é como uma outra doença, que você está com uma dor de cabeça, você toma uma, né, todo mundo Não. vai tomar uma Novalgina, uma dipirona e vai ficar bom. Então, assim, o tratamento é muito, sabe, customizado, é para cada pessoa. Então,
Tem remédios que eles precisam ser dados em doses mais altas, mais baixas, combinados com outro. Então, vai funcionar super bem para uma pessoa, mas para a Sim. pessoa B não funciona. Até um quadro de ansiedade e depressão, de acordo com a OMS, a gente Exatamente. tem aí um agravamento. Quadros de ansiedade, 65% dos quadros se transformam em depressão, eles aprofundam. E agora você imagina questões ali relacionadas a uma sociopatia, questões esquizofrenia. agressivas, né? A própria esquizofrenia, É, exatamente. E a periculosidade desta pessoa que é elevada, ele é perigoso, Ele né? é perigoso. Ele não é uma pessoa que tem sei lá, um adoecimento mental e ponto. Ele tem o adoecimento mental, mas ele tem a periculosidade também. Ou seja, uma coisa agrava a outra. Talvez um comprometimento no controle do É, impulso. Olha, eu sei que o pessoal da região está bastante receoso. A Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca, onde a vítima estudava, no programa de educação de jovens e adultos, lamentou muito o falecimento e orienta os pais e alunos a reforçarem os cuidados no trajeto. Olha só. O caso gerou pânico na região e a Polícia Civil reitera que Michael, né, possui vários registros de ocorrência. Ele foi preso novamente, né, agora em 24 de ontem. julho, ontem. Mas o caso ainda está sob investigação. Durante a prisão, ele cuspiu nos jornalistas que estavam, como você foi mencionou, né, ontem. Patrícia? E aí fica a pergunta, né? As políticas públicas que seriam possíveis, eficazes no enfrentamento da violência urbana e na redução dessas reincidências, né? A gente tem ali o Smart Sampa, que identifica o rosto, mas o que mais que seria possível, né? Mas quando a gente pensa no Smart Sampa, lá, isso não é uma política pública, Sim. né? Isso, na verdade, é um sistema de segurança, que tá sendo muito bem aplicado, usado, muito importante. Inclusive, hoje, né, quando a gente fala do Copom, né, ele também está interligando, né, as câmeras de condomínios, de lojas, para aumentar a segurança da própria cidade. Política pública como é que eu resolvo o problema dessas pessoas que vivem em condição, né, de rua? Porque são seres humanos que estão lá completamente abandonados, precisam de absolutamente tudo. Quando você olha, precisam de comida, precisam de banho, de remédios, de vacinas, sabe? Eles precisam voltar a ter dignidade, né? Então, assim, você olha, são pessoas que... E na grande maioria das vezes, a própria população faz questão de achar que eles não existem, mas eles de fato existem. E no caso deste homem, né, do galo cego ali, ele é muito perigoso, não é? Tem muito, né? É muito morador de rua, essas pessoas que estão na condição de rua, que não vão fazer mal a ninguém. Mas, infelizmente, esse faz. E aí eu te pergunto, quais são as políticas públicas que nós temos de fato? E aí que não é só em São Paulo, né? Eu desconheço que temos ali coisas que sejam efetivas, que estejam funcionando. Você tem lá o assistente social, ele chega, pergunta, olha, você quer, né? Tipo, a pessoa não quer, porque ela quer continuar ali onde ela está. E muitas vezes, porque, sei lá, é uma mulher que está ali naquela condição de extrema vulnerabilidade, mas ela tem um outro parente que também está, então ela não quer sair dali, porque senão ela vai perder o vínculo com aquele outro parente. É um problema grande que precisa, novamente, não tem solução simples para problema complexo. Essa é uma realidade. Mas a gente precisa parar para pensar, porque são seres humanos também. Mas há como garantir, de alguma maneira, a segurança da população uma área vulnerável ou em outras áreas vulneráveis para agressores reincidentes, nesse caso? Infelizmente, nesse caso em específico, se ele permanecer sem ser custodiado, não. Porque nós tínhamos que vai acontecer no com ele, né? passado... Ele vai voltar para aquela região. Eles sempre vão Não, acho que procurar ele as tem que áreas ter onde eles certeza, né? estão acostumados a frequentar. No passado, a gente tinha a lei da vadiagem, né? Que as pessoas não podiam ficar nas ruas. Essa lei caiu, ela não existe mais. Então, você não pode tirar uma pessoa da rua, a não ser que ela deseje sair dali. As assistentes sociais chegam, conversam, enfim, tentam, né, de alguma forma, mas a pessoa precisa querer ir. E muitas dessas pessoas, infelizmente, são usuários de drogas. Ou seja,
o que torna ainda muito mais complicado, porque eles estão num outro planeta, né? Eles não estão eles não conversam na mesma Você sintonia que a gente. tocou num ponto que você estava falando e eu estava pensando. A questão é, às vezes até existem na própria região alguns projetos sociais, programas, ONGs, seja o que for, para ajudar, mas é a escolha da pessoa, né? Ela tem que querer ir. E se ela não quer ir? Mas aí, nesse caso, quando ele é preso e existe, por exemplo, uma defesa que está ali postulando pelos direitos dele, e aí nós estamos num caso que me lembrou muito esse caso, não sei se eu posso citar. Por favor. Aí, nesse caso, ele matou a mãe. Então, foi um crime horrível que aconteceu em Bertioga. Não sei se na época a Carlinha, vocês ficaram sabendo. E ele falava que foi através das vozes, as vozes que mandavam. Provavelmente um quadro de esquizofrenia. E aí, Eu cheguei a conversar com ele junto. obviamente, a população quis fazer o lixamento. A né? justiça com as próprias justiça. mãos. É erradíssimo. Sim. E ele acabou sendo preso. Foi uma luta. Agora, mas foi, né, uma luta durante o processo da gente demonstrar, né? Ele passou por toda a perícia a pedido nosso e foi constatado a esquizofrenia. E hoje ele teve a medida de segurança, está internado no hospital psiquiátrico com todo esse tratamento. Mas no caso dele, pelo que as doutoras aqui estão trazendo, ele já era ali da região e não estava tendo nenhum tipo de agressão, algum comportamento dele a esse ponto. Então, a gente só vê com isso que ele piorou. Um Tá tendo um agravamento. agravamento. Olha, estamos com 80 pessoas assistindo. Eu vou pedir muito para vocês, dedo no like. Temos 30 likes aqui, então ajudem aqui o canal, por favor, o canal do Paulo Matias, e se inscreva se você ainda não é inscrito.